Olá, toda semana aqui no Câmara Livre a gente puxa o chamado fio da meada de uma história para contar. E a partir da história de cada uma das pessoas e da trajetória, de suas escolhas, a gente oferece um bate-papo para que você possa também pensar sobre o seu dia a dia, as opções de lazer, estudos, percorrendo a vida de cada um. E também uma forma, através da TV pública, de você conhecer novos personagens e se interagir mais com a sua comunidade. Hoje no Câmara Livre nós vamos conversar com a Adriele Rodrigues Pereira. Ela é de Bauru e ocasionalmente ela está conosco aqui e fundamentalmente porque ela é escolhida a rainha do carnaval de Bauru pela primeira vez. Ela que já tem gente da família ligada à questão do samba e gosta de música. Mas a gente vai perguntar isso para ela ao longo do nosso bate-papo. Adriele, obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. Você só tem 24 anos. Eu só tenho 24 anos. Vamos percorrer o início, então. Quem da sua família, já que eu mencionei, tem relações com samba ou escola de samba para as pessoas te conhecerem? Assim, eu tenho tios que são envolvidos ali no meio, que fazem parte da Mocidade Unida, né? E a minha família inteira, porque todo mundo ali, a família é um povão, enche uma chácara facinho, né? Tá. Então, todos eles fazem parte, todos eles gostam de ir, vão em ensaio, vão em tudo, então parte dali, boa parte da vontade. Você já foi alguma vez, já chegou a frequentar barracão de escola? Não, eu sempre visitei, sempre fui ver, assim, mas eu não participava. Até uma vez que, assim, eu morava de frente com a Cidinha do Azulão, então ali tinha os ensaios, ali ela fazia os carros dela, tudo. Te chamou, então, naturalmente. na verdade, a gente foi entrando, quando eu fui ver, eu saí no abre-alas foi a comissão de frente, na verdade, foi a comissão de frente do Azulão, acho que há uns 4 anos atrás. Uns 4, quase 5 anos atrás já. E aí foi a única vez que eu realmente desci o sambódromo. E antes? Porque isso há mais ou menos 20 anos. Você é adolescente, não se Mas interessou? eu saía, assim, até os meus 16 anos eu era bem de boa. Eu ficava bem em casa com a minha mãe, quietinha, jogando videogame. Tá. Então, aí depois que eu comecei a me enturmar, que eu comecei a ir pras baladinhas, então assim, eu nunca tive um negócio só, eu só quero samba, eu só quero funk, não. Então eu ia pra tudo, eu conversava com todo mundo, eu dançava tudo, do meu jeito, mas eu dançava tudo. Entendi. Então foi indo assim. Tá. Você tem 2 irmãos, Sim. são gêmeos, Sim. mas você é a mais velha. Sim. Como funcionou para você essa experiência de sair de casa, enfim, frequentar os lugares, conhecer as baladas, conhecer turma em relação aos seus pais? Ou a sua mãe aí no caso, mas foi mais durona, segurou a onda? Na verdade, ou não? assim, eu sempre fui bastante briguenta, né? E a minha Tá. mãe, ela teve que adequar, porque meus irmãos, eles têm 5 anos de diferença de mim. Ok. Então era uma briga. Porque quando eles nasceram, eu perdi meu trono, né? Era só eu era a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira filha, a primeira tudo. Aí chegou meus irmãos, 2 ainda, eu tinha um ciúme absurdo deles. Então no começo foi bem difícil, eu brigava muito com a minha mãe, porque eu morria de ciúmes e pra ela também era novidade os 2, né? Tá. E aí foi passando, e depois eu fui acostumando. E quando eu comecei a sair, algumas das vezes até ela ia comigo, pra ela se enturmar, pra ela me acompanhar, pra ela manter a presença dela também. Só que era difícil, então assim, eu não fiz tantas coisas. Mas aí no decorrer da minha vidinha, eu era muito briguenta. Eu acabei saindo da minha casa com a minha mãe, que deixei minha mãe, meus irmãos, meu pai lá. E eu fui morar com a minha avó. Foi quando minha avó... Rebelde. Hã? Rebelde. Meia sem causa. Tô rebelde sem causa total. E aí eu fui morar com a minha avó nessa época, que foi aí que eu conheci a Cidinha do Azulão. Entendi. E aí eu fiquei lá um tempão, até quando eu terminei os estudos, depois eu fiquei grávida do meu filho. Então começou tudo ali. A gente vai aproveitar, lógico, bastante a experiência de carnaval, dessa experiência legal de conviver com comunidade, mas vou explorar você em uma outra questão aqui, muito mais por causa dos outros jovens, para a gente compartilhar experiências aqui nesse bate-papo. Você foi mãe bastante jovem, exatamente nesse período aí de descobertas, de conviver com as outras questões. Como você vê isso agora? Porque você é mãe nesse momento. Mas eu achei que foi a melhor coisa. Porque assim, eu sempre estudei, trabalhei, eu sempre fui boa aluna, sempre fui primeira, assim, eu sempre gostei de ser primeira em tudo, quase assim, né?
Apesar da preguiça, não deu trabalho para sua mãe. Assim, dei. Eu não minto não, dei muito trabalho. Se bobear, deu até hoje. Porque eu conto com ela para quase tudo. Ah, tá. Mas eu tava numa fase que serviu para tudo. Que nem eu já tava namorando há algum tempo, esse não foi o problema. Não foi descuido também, foi um acaso que até eu fiquei impressionada, porque a gente se cuidava, tudo não vem ao caso, mas Tá. quando eu fiquei grávida do meu filho, serviu pra tudo. Serviu pra amadurecer, serviu pra crescer. Não é assim em todos os casos. Sim. É que no meu, eu ia começar a única coisa que me vetou um pouco minha gravidez foi a minha faculdade. Porque na época eu tinha ganhado uma bolsa de estudos 100% da FIB. E eu tinha passado no vestibular, tava fresquinho, tudo, eu tinha feito ENEM, tinha tirado uma nota super boa. Eu tinha acabado de terminar a escola. Você queria e quer fazer o quê? Quero fazer educação física. Tá. Então, já tava assim, tudo meio caminho andado. Só que aí como que você vai fazer educação física grávida? Que é uma coisa super prática. Não adianta ser só na teoria, porque é uma coisa super prática. Então, e aí a gente deixou isso um pouquinho de lado, eu segui e amadureci muito, eu aprendi muito, a responsabilidade cresceu bastante, tudo que eu não tinha eu desenvolvi e serviu pra mim. Ah, foi cedo, mas pra mim não teve problema algum em vir mais cedo as informações, a responsabilidade. Você acabou encarando isso como um aprendizado. E eu acredito que no meu caso tenha sido a melhor coisa. Tá. Mas você certamente tem amigas e amigos que também foram pais precocemente tiveram que mudar um pouco o plano de vida, bastante o plano de vida em função disso. Você percebe que um jovem, eu estou falando que você também é bastante jovem, para a gente poder, insisto, compartilhar isso com as pessoas. Tem noção que essa é a chave do jogo aí, a hora que está rebelde lá, 17, 19 anos, e que tudo pode mudar numa decisão? Eu acredito que ninguém tem noção, não. Eles não têm noção, é que vai deixando a coisa acontecer, sabe? Mas vai um pouco da família também. Ok. Vai um pouco da família, que eu sempre fui muito... Minha mãe sempre pegou no pé. Eu saía, mas minha mãe sempre, normalmente, ela sempre sabia onde que eu estava. Com a minha avó foi a mesma coisa. Então, assim, é um pouco do apoio que você dá, do ensino que você dá, que nem meu filho hoje. Meu filho tem 4 anos, mas ele é o meu ajudante. Então, ele é aquela pessoa que me ajuda, que quando eu tô triste, ele sabe por que eu tô triste. Então, ele tá ali comigo em tudo. Okay. Mas é um apoio. Você faz a pessoa ficar perto de você, pra pessoa ter confiança em você, pra contar tudo, pra você poder ajudar ela. Então, tem pessoas que não têm isso, talvez. Eu não defendo, que tem gente que faz por fazer. Por fazer mesmo, sacanagem. Mas tem gente que é falta mesmo de aconselhamento, de apoio mesmo. Você contava que tem a família inteira no samba. E apesar disso, ouve de tudo, de música, você falou que é bastante eclética. E só aos 20 anos acabou tendo experiência por causa desse contato aí com a Cidinha no Azulão do Morro. Foi mais por isso, que eu sempre gostei de ver, de assistir, mas nunca me imaginei ali dentro. Jamais. Mesmo você deve ter recebido outros convites, uma moça bonita, tá lá, tá perto. Eu sempre tive enturmada, mas eu nunca tive vontade. Eu tava mais, assim, antes do meu filho era por causa da escola, era por causa da faculdade. Aí eu tinha meus compromissos, meu trabalho. Então eu nunca tive intenção, eu gostava de ir lá, ver, assistir tudo pronto, sabe? Porque depois que você entra ali, você vê como que funciona a coisa, é totalmente diferente. Porque tem aquele trabalho todo dentro do barracão, sim, o pessoal acha que, tipo assim, a gente vai lá e compra, não compra. É tudo feito à mão, é detalhe por detalhe, é programado, e você erra. Uma divisão de tarefas gigantesca. E você queima o dedo na cola quente, Então, é cansativo, mas é prazeroso ao mesmo tempo. Então, é bem bacana. Então, ali eu só conheci e nunca me imaginei ali dentro. Não é legal essa ideia de que você entra num barracão de escola de samba, as pessoas ficam vendo lá no sambódromo, mas a comunidade acaba, de uma forma ou de outra, tendo que se juntar, porque não tem jeito. Ou divide tarefas entre as bordadeiras, entre o pessoal que cola, o pessoal que arruma o carro alegórico, os soldadores, o pessoal que cuida de estrutura, das fantasias, e vai fazendo mão a mão, como você disse. Sim. Isso acaba juntando todo mundo. Ali, assim, a mocidade, ela tem muito isso. Ali todo mundo é bem unido mesmo. Então, assim, é um de uma ala ajudando a outra ala. Então, acabou uma, então já parte para outra, para todo mundo fazer, para sair tudo pronto no dia. Então, eu tenho visto muito isso. E eu não tinha essa noção. Porque quando eu saí para a Cidinha, eu não presenciei muito a produção.
Tá. Eu fui mais para ensaio mesmo e já fui para isso. Quando eu fui ver minha fantasia... Também é uma tarefa lá, Sim, tem que ir lá ensaiar. Porque quando... Então, só que assim, hoje, mesmo com a minha vida sendo totalmente corrida, até por causa do meu serviço, por causa do meu filho, por causa da minha casa, que na época, quando eu saí, eu não tinha namorado, eu não tava casada, não tinha nada, então, tipo, eu podia me dedicar 100%. Hoje, que não é tão 100% assim, eu faço mais coisas do que eu fazia. Legal. Porque agora eu saio do serviço, eu vou pra academia, vou pro ensaio, saio 10 horas e ainda vou ajudar o pessoal até de madrugada a fazer as fantasias. Que nem a minha fantasia do concurso, no dia, a gente terminou no dia 5 horas da manhã. E aí eu tive que ir trabalhar e eu estava assim, acabada. Exausta. Eu estava muito cansada, mas a gente foi, a gente fez. Então foi... Até que deu certo o negócio. Aí tem uma outra coisa do jovem, que é ainda muito mais da sua geração, você está aprendendo isso no dia a dia. O jovem acaba jogando muito tempo fora, muitos deles jogam tempo fora. Sim. E aí quando você se apertou aí, ó, você trabalha, você tem filho, você tem casa, tem escola, tem fantasia, você acabou dando jeito. Aí essa semana ainda eu estava comentando hoje, ainda eu falei assim, gente, esses dias ainda depois que eu ganhei o concurso, tudo... Então, começou os eventos, aí eu tive que ligar o trabalho, os eventos. Então, eu tava chegando em casa, eu trocava de roupa, jogava uma coisa pra um canto, outra coisa pra um canto. E eu só entrava, trocava de roupa e saía. Minha vida tava assim, eu trocava, entrava, tomava banho e saía fora, bem assim. E aí eu ia pra casa do meu maquiador, o G Maciel, ele me maquiava, me arrumava, eu ia de lá às vezes, terminava de me arrumar no barracão, o carro da prefeitura já queria passar lá. E comer correndo no meio do caminho. Então, e era bem assim, e comer eu nem sabia mais o que estava sendo comer. E aí ontem eu falei assim, gente, hoje eu não vou no barracão, e acabei descendo ainda. E eu falei assim, olha, eu não vou barracão, hoje eu não vou no ensaio, porque eu tenho que dar um jeito na minha casa. Eu tenho que dar um jeito na minha casa, vou ver meu filho, porque ele tá ficando agora férias, ele tá ficando com o pai dele, mas aí não adianta, eu não aguento, né? Aí eu fui lá, vi meu filho, aí eu peguei as coisas, fui em casa, dei um jeito, falei, vou colocar a roupa pra lavar, vou começar a fazer tudo. Ainda peguei, desci no barracão, voltei, fui dormir meia-noite. Falei assim, não tem jeito. E todos os dias estão sendo assim, todos os dias. Até passar mesmo o carnaval vai ser essa correria. Você descobriu que ser rainha é uma agenda... Nossa, os outros falam assim, é só glamour. Que só glamour? Que é nada de glitter. Não tem nada de glitter. É assim, é muito bom. Que nem, pelo menos da minha escola, eu recebo um amor, nossa, maravilhoso. Não tenho o que falar, né? Então, e o pessoal também que eu vou conhecendo, as pessoas que vêm me procurando, sim, é muito bom, mas é muito, muito cansativo. Foi você que demonstrou vontade de querer? Alguém que insistiu com você? Na o verdade, tio lá que falou, ó, vai? Na verdade, não. Meu tio não teve nem palpite nisso. Na verdade, não. Eu fui fazer um evento pro BTC com um amigo meu. Foi quando a velha guarda da Portela veio pra cá. E aí eu fui lá só pra fazer recepção. Acabou que faltou uma passista, ele me jogou lá no meio, e aí foi que foi. Aí a hora que acabou, que deu a pausa, o pessoal da Mocidade tava lá, o pessoal do Cartola também tava lá. O pessoal do Cartola chegou a vir conversar comigo, mas não, enfim, não foi pra canto nenhum. E aí a Ângela me viu, faz parte da presidência ali, de tudo. E ela me viu, ela veio conversar comigo, aí ela já anotou meu telefone, aí ela falou assim, a hora que começar a gente vai te chamar. Só que o intuito era eu sair numa ala, ia sair numa das alas do carnaval. Tranquilo, eu falei, não, tudo bem, pra mim, tranquilo. E eu fui. No dia ainda ia ter o concurso pra rainha da Mocidade, da escola. E ela falou, você quer tentar? Aí eu falei assim, eu já tô aqui, então... E aí eu falei assim, não, e ela pediu, eu falei, não, vamos tentar. Acabou que o tentar, acabou dando certo, me surpreendeu muito, porque assim, você dançar, você ir num pagodinho é uma coisa. Agora você ter samba de gafieira, essa sambação toda, é totalmente diferente. Tanto que se você ver um vídeo meu, do meu concurso como Rainha da Mocidade, que tava um horror, e... Fazer os traçados do pé. Então, e vídeos de hoje, como eu estou, é totalmente diferente. Foi um progresso em um mês que nem eu acreditei. Mas também eu fui ensaiada, a gente treinou muito. Então, mas aí que tá, se você tem jeito pro samba, e enfim, você tem sangue aqui e convive, ouvido, isso ajuda muito ao longo do tempo. E sabe dançar outros ritmos, e isso acaba sendo um bom caminho. Treinar um pouco de passo de cafieira lá. Ajudou, mas cansou, viu? Cansou, mas é super gostoso. Você vai dormir cansada, acabada, mas você tá dando risada. É bem assim. E aí, no decorrer aí, quando eu ganhei o concurso da Mocidade,
Aí a gente começou a preparar as coisas, eu comecei a ensaiar mesmo, porque eu falei assim, agora a coisa ficou séria, né, mano? Porque assim, Tem que assumir. porque a aula, por mais que você participe, por mais que você vai lá, você faz sua fantasia, você vai sambar, você vai fazer, mas não é um negócio que estão focado só em você. Claro. Quando eu já tava feliz sendo a rainha da mocidade, pra mim já tava bom, gente. Eu falei assim, aí eu vou participar do concurso, porque a escola também merece. Mas se eu não ganhasse o concurso de Bauru, pra mim tava bom, porque eu já tava sendo muito visada só por ser a rainha da mocidade. Então, tá, já tava bom, já, assim, se eu tivesse erro, ia ser a primeira coisa que iam ver. Então eu falei assim, tá bom, já tá bom. E aí acabou que eu fui, aí eu ganhei, aí eu falei assim, gente... Aí eu fiquei perdidinha. Eu juro pra você que eu fiquei perdidinha e aí passou. Só que agora, assim, tá uma coisa muito gostosa. Eu tive as críticas como como que é? Se a Ivete, que é rainha, pode, porque eu não, né? Então, teve muitas críticas, lógico. Tem gente que concordou, tem gente que não concordou, como tudo na vida. Faz parte da escolha. Só que depois, eu fiquei meio assustada no começo, aí depois soltou um pouquinho. Agora eu tô mais de boa, mais tranquila. Já assimilou um pouco mais. Não tudo, mas tá indo. Até acabar o carnaval, cai a ficha. Você trabalha como secretária numa agência de modelos, tá com a camiseta aqui. Aliás, Sim. você tá vindo gravar nessa correria toda no intervalo do almoço. Eu nem aqui. papei ainda, mas tudo bem. O que você acha do sonho de meninas que acabam chegando, gente que você acaba conhecendo lá por causa do teu trabalho e querem, enfim, sair em fotos? Nossa, desfilar? é um trabalho muito, muito bonito. É assim, eu já conheci a Mega por outras razões, mas depois que eu comecei a trabalhar ali no meio, eu vejo que é bem mais real do que o que a gente imagina. Hoje eu vejo meninas que chegam ali, não acreditam nelas mesmas. Não dão um centavo para elas mesmas. E aí elas vão lá, fazem o primeiro material fotográfico delas, saem de lá uma Gisele Bündchen. Trabalhando ou não, elas saem lá uma Gisele Bündchen. A gente faz um trabalho com carinho. E aí depois elas saem dali, nossa, pelo amor de Deus, nem precisa fazer mais nada que ela já tá preparada já. E aí depois tem os cursos, tem as coisas, então a pessoa vai se aprimorando e eles gostam bastante. Agora, tem espaço para pouca gente, como todo mercado. Tem, porque assim, a Mega ela é bem verdadeira, ela é bem sincera. Então, tipo assim, se tem perfil, tem perfil. Se não tem, não adianta insistir. Porque tem muita menina que foi incentivada pela mãe, até bonita, então, mas não tem traços, enfim, tem um então, trejeito, uma série de características assim, que é do mercado. É que tem um conjunto. Ali também é tudo baseado num conjunto. Aliás, ser bonito é relativo nesse meio. Então, porque assim, vamos supor, tem um feinho ali que é super alto, magro, tem mais carão, vai parar lá em outro país. E tem aquela ali que vai ficar aqui pra fazer as fotos, vai fazer sucesso do mesmo jeito, mas não por causa de alguma característica, ela não vai poder fazer o mesmo, entendeu? Fora que, assim, eles jogam muito limpo, então eles não vão deixar você fazer uma coisa que não vai dar... Não vai te rumar para lugar. É legal que eu tô falando, porque apesar de ser um trabalho, lógico, é uma questão comercial, né? E, portanto, de vender serviços, naturalmente, você lida com a frustração da pessoa. Sim, é família, porque assim, na hora que chega lá, tudo é flores, né? Ai, a pessoa tá toda feliz, toda feliz. Mas é melhor ali frustrar já no começo... Ou de alguma forma um pouquinho mais carinhosa, você falar assim, olha, vamos tentar uma outra coisa. Mesmo que a pessoa quiser fazer só pra later pra ela, é uma coisa. Mas não dá esperança falsa pra ela, é a melhor coisa que a gente faz. Você foi trabalhar nisso que apareceu a chance, porque você gosta disso? Como funcionou o teu caso? Quero ver como é essa experiência. Acaba juntando as duas coisas? Na verdade, foi um pouco de tudo. Eu trabalhei, assim, eu sou bem adaptável, né? Então, eu trabalhei no shopping... fazia uns 2 anos já que eu tava no Playland. Então eu trabalhava com criança, eu trabalhava conversando com o pessoal. Então eu era caixa, eu era atendente, eu era tudo, então eu fazia tudo. Então eu trabalhava muito com o público. E aí vendeu a loja, tudo, mudou toda a minha equipe e a gente saiu. E depois eu fiquei, acho que 4 meses em casa. Pra mim ficar com meu filho também, pra mim descansar um pouco. Claro. E quando eu voltei, aí eu já tinha vários amigos da Mega, vários contatos com a Mega Moda, tudo. E uma das minhas amigas me indicou pro Val, que é o dono, pra fazer um teste, porque eu tava parada também pra não fazer nada. Então eu comecei como caça-talentos. Então eu ia lá, eu tava só fitando as menininhas, assim, pra passar pro pessoal.
E aí surgiu a oportunidade nesse meio período, que foi muito rápido ainda, e aí o Val convidou eu pra tentar ficar lá na recepção da agência. E assim, depois daí... Conta essa história de caça-talento aí, alguma coisa que a gente possa saber, enfim. Porque é um olhar meio clínico, você tem que olhar e falar, opa, esse aqui tem alguma coisa diferente, um traço. É assim, caça-talentos é que você, assim, você não pode já ver aquela pessoa totalmente produzida. Você tem que imaginar o antes dela, tipo, a hora que ela acorda, a hora que ela tá mais ou menos e a hora que ela tá totalmente gatona. Você tem que ter essa visão. Os dois extremos. Você tem que ter essa visão na hora que você tá ali. Porque então ela tá um bagaço. Cabeleireiro, porque assim, dá uma ajeitada em todo mundo. Gente, eu falo que o povo não é feio, o povo é pobre. Porque depois. Realmente. Falta produto, dinheiro pra botar. Falta, porque, ó, você pagar um bom cabeleireiro, um bom maquiador, você não vai ver nunca mais mulher feia. Olha, aí se não é o problema, aí se é a cara que tá feia, tem os artistas plásticos aí, tem os cirurgião, tem tudo. Então tudo se dá um jeito. Tudo se dá um jeito. Mas eu falo por isso, o pessoal não é... O pessoal é pobre. Diz que no mundo da moda tem que olhar os dois extremos. Tem sim. Então, quando a gente vai sair pra procurar as pessoas, a gente tem que ter essa visão. Não é só ver o que tá ali, mas é ver o que você pode tirar dali, entendeu? É que nem um diamante, ele vem bruto, a gente vai lapidando ele depois. Então é bem assim. Só que você tem que dar, assim, não adianta você pegar uma baixinha lá de 1,50 m, meia gordinha, que você não vai fazer milagre com ela da noite pro dia, né? Tá. Salvo engano, o samba enredo da Mocidade nesse ano que você vai disputar é sobre sonhar, ter asas. Sim. Você quer sonhar com o quê? Na verdade, eu acho que várias pessoas vêm me perguntando isso, eu sou assim, eu não tenho um sonho fixo. Eu coloco uma meta, eu estabeleço uma meta, eu cumpro essa meta e depois eu estabeleço outra. Então eu não tenho aquela coisa, nossa, a não ser ir pra Disney, né? Porque acho que desde quando eu me entendo por gente, eu quero ir pra Disney. Mas um dia eu consigo, aí eu vou com meu filho. Mas fora isso, eu sempre fui assim, eu estabeleço uma meta, eu cumpro essa meta e aí depois eu faço outra. Até porque se eu morrer antes do sonho, eu vou morrer frustrada. Entendi. Então, deixa só... Sonhos realizáveis, você diz, um de cada vez. Um de cada vez. E assim, coisas possíveis. Porque a gente ficar também almejando o mundo, a gente tem que colocar o pé no chão e ter a nossa realidade, né? Tá. Você dança ou não dança samba bem? Não, eu acredito que hoje eu tô... Dá pra encarar. Tá. Essa lente aí, essa cor do olho não é tua. Não, ela não é minha. Tá. O cabelo, eu falei pra você do movimento dos cabelos cacheados, você falou que não teve tempo de ver, Lene. Mas você conhece, já ouviu falar? Muito legal, a gente já fez matéria aqui na estação, relação pessoal. Eu tenho pessoal no meu Facebook, então eu vejo fotos, eu vejo os eventos. É que eu não consegui mesmo. Teve eventos 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu falei, gente, faz depois das 2, no sábado. E aí tem vezes que eu saio do serviço, aí eu tenho que ir atrás do meu filho, então fica muito corrido. Trabalhar, estudar, trabalhar, ser mãe, trabalhar e ser rainha, divide o tempo, tal, não sei o quê, mas ajuda a ensinar, por outro lado, que nada é de graça. Eu acredito que sim. Nada é fácil. É bom porque, assim, meu filho tem visto muito isso, né? Que tem vezes que, tipo assim, ele não quer ir pra casa do pai dele. Não tem com quem deixar ele. Então eu falei assim, então vamos junto. Vamos junto. Aí já teve dias que ele desceu pro barracão comigo, me ajudou lá, ajudou o pessoal, fez bagunça com o pessoal, ele mais faz bagunça do que ajuda. Então no dia mesmo que eu fui fazer a minha fantasia, para uma primeira apresentação eu ainda não tinha participado do concurso. Nós saímos 6 horas da manhã de lá. Meu filho chegou a dormir, parecia Jesus Cristo na manjedoura lá. Ele dormiu num negocinho roladinho lá e ficou. No outro dia, graças a Deus, eu não ia trabalhar, porque era domingo. Mas nós ficamos até 6 horas da manhã, aí a gente foi dormir, aí ele falou assim, vamos comer um pastel na feira, porque... Então foi muito assim, sabe? Então ele viu que é difícil, é correria, mas ele sempre quer estar lá. É que nem nos meus ensaios, quando não tem jeito, ele desce comigo pro ensaio, aí ele vai lá no meio da bateria, pega um tamborzinho que ninguém tá usando e começa lá do jeitinho dele, então ele se enturma e ele vê. Então é assim, pra mim é bom que eu passo isso pra ele. E o pessoal que vê também a dificuldade, que assim, não tem ninguém pra falar assim, tá sendo fácil. Não, não tá sendo fácil. Aí eu tenho N razão pra falar que não tá sendo fácil. Qual é o nome da tua mãe? Rosimara. E a Rosimara, tudo bem? De você ser a rainha, tem que botar... A minha mãe é que assim, a minha mãe ela trabalha muito, 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 muito mesmo. Minha mãe ela é enfermeira, então ela trabalha num hospital em Agudos dia sim e na Beneficência Portuguesa dia não.
Então, o dia que ela tá de folga de um, ela tá trabalhando no outro. Então, ela nunca para. Dificilmente agora eu vejo minha mãe. Quando ela trabalhava numa clínica perto da minha casa. Quando ela trabalhava perto da minha casa, eu via ela quase todo dia, porque ela vinha mais cedo e passava. Ela não gosta de samba, não? Ela gostava. Tanto que minha mãe ia ver os desfiles sempre, quando ela era mais nova. Mas, gente, é a vida. É a vida. Nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo. Eu imagino que eu vou presenciar muito ainda, mas eu imagino que eu, nesse mundo, assim, eu acredito que quando eu tiver um pouquinho mais velha, eu não vou ter esse pique todo, não. Não? Eu já tô cansando, já tô esvaindo agora, imagina. Não reclama aos 24. Apesar disso, ó, do trabalho, filho, casa e tudo, você tem uma frequência regular em academia? Precisa, porque senão não dá jeito. Ainda eu falei assim... Que hora que você vai? Eu saio 6 do serviço, vou direto pra academia. 6 da manhã? 6 da tarde. Tá. Eu trabalho, saio do serviço, vou pra academia. Da academia eu desço pro ensaio. Depois da academia pro ensaio? Direto pro ensaio. Que aí, tipo assim, vamos supor, se eu faço perna, tá doendo muito, aí eu não vou. Tá. Porque aí eu não aguento. Ou senão eu vou lá pra acompanhar o pessoal, aí você nem samba, você dá uma mexidinha ali na frente, mas só pra acompanhar o pessoal. Agora eu tô indo muito pouco nos ensaios, porque assim, eu ensaio muito em casa também, então, e também porque eu tô dando a força pro pessoal, porque antes do concurso me ajudaram muito, que nem a Meire Rossini, ela tá fazendo a ala da Mulher Maravilha e do Superman. Fazendo a roupa, ela lógico, tá fazendo, típica desse então, ponto. ela tá fazendo todas as fantasias e são 50 pessoas na ala delas. E ela pegou, ela que comanda a ala tudo, ela vai ser destaque e tudo. E aí eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte. E ela me ajudou com a minha fantasia. Ela foi uma das pessoas que estavam lá comigo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã dentro do barracão. Você tá retribuindo. Então ela tirou muito isso. E eu falei assim, não, Meire, agora que passou o concurso, eu tô mais tranquila, eu só tenho os eventos pra ir, mas é mais de final de semana. Vou fazer o seguinte, eu deixo de ir no ensaio, porque dá pra mim ensaiar em casa, eu tenho um pouquinho mais de tempo. E aí nós vamos pra... Eu vou e te ajudo. Então tem dias que a gente vai pra casa dela, ou vai pra costureira e fica lá até 1 hora da manhã, fazendo as coisas até terminar tudo. Hoje mesmo eu já tava combinando com ela. A gente lá no zap lá, vamos. Tem esse jeito elétrico assim sempre? Sempre. É. Você é ligada no 220. Às vezes a hora que bate a canseira também apaga. Meu filho é igualzinho. Mas ele é pior. Eu ainda sou controlada. Eu ainda tenho o meu limite, né? Agora meu filho é terrível, meu filho ele não para não, até pra assistir televisão, ele tá com as pernas pra cima, ele tá fazendo N coisas e prestando atenção. Que você pergunta pra ele, o que você tá vendo, Rian? Aí ele fala tudinho pra você, dá até raiva. Vamos lá, deixa eu usar um pedacinho de uns trechos do... Como é que chama o seu filho? Rian. Rian. O que você deseja pro Rian, quando ele tiver a tua idade, por exemplo? Sei lá, eu quero que ele esteja uma independência fora de mim. Né? Eu acho que a gente deseja isso tudo porque a gente cria o filho pro mundo, não pra gente, né? Como eu só tenho ele, eu quero que ele fique muito tempo perto de mim, mas eu quero também que ele tenha a independência dele, tenha a vida dele, que ele faça a faculdade dele. Não desejo que ele tenha filho tão cedo, não. Tá. Não vou brigar com ele, mas eu acho que eu preciso dar uma estrutura boa pra ele não ter essa necessidade tão cedo. Porque é difícil. Sim. É difícil, que nem eu fui casada há 4 anos, mas depois que eu fiquei só com meu filho, então ficou um pouco mais difícil, não tem mais todo aquele apoio, toda aquela... Não é mais 2 cuidando de um, é um cuidando de um, então aí o meu filho tem 4 anos, eu tive que fazer ele ter uma responsabilidade fora do tempo dele, porque hoje ele assim, ele organiza o lado dele, eu organizo o meu, ele me ajuda, eu ajudo ele, então assim... ele virou o homem da casa. Acaba desde cedo, apesar da infância, lógico, necessário brincar, se tornar uma espécie de um parceiro. E ele passa o período todo dele na escola, então a gente se vê à noite, mas assim, já tá tudo planejado. Chega, vamos comer, vamos fazer as coisas. A hora que a gente deita mesmo pra descansar, pra curtir aquele momento ali, já estamos tudo acabado, aí deitamos um lado, deita pro outro, a gente assiste desenho dele lá e dorme. Mas eu quero sim que ele consiga viver, que ele viaje, que ele faça as coisas dele. Porque é muito gostoso, é muito bom mesmo. Mas até então vai ter tempo, ele vai ficar mais grandinho, vai fazer as coisas, até o dia que ele não querer mais saber de mim, né? Vai chegar, eu tenho que aproveitar agora, porque ele vai falar assim, mãe, mas eu tô com meus amigos, e não sei o que tem. Que agora é um ciumeira, ele vai lá, eu vou provar a fantasia, ele fala assim, você não vai assim, mãe.
Aí eu falei assim, mas eu vou fazer uma pra você. Mas você não vai, assim, eu vou vestido, você vai vestido. Então ele é muito ciumento e o pessoal lá adora ele. Adriele, boa sorte, parabéns por, enfim, você acabou entrando no reinado aí por curiosidade, um pouco no meio do caminho, mas tem aí o lado de aparecer algumas coisas na vida e das boas experiências poder curti-las. Eu acho que talvez seja algo bastante interessante que visivelmente está em você no dia a dia. Não, é bacana, sim. É bem interessante. Eu tô adorando a experiência. Eu acho que, tipo, se não tivesse, ia faltar alguma coisa, né? Então, a gente assumiu, a gente vai até o final e tá sendo bom. Não tenho que reclamar até agora. Muito obrigado. O carnaval é uma alegoria, uma fantasia, mas é uma forma das pessoas também viverem em comunidade, como a gente tentou mostrar nesse bate-papo da Adriele, e acreditar que as coisas que você gosta de fazer, elas têm mais do que validade, elas devem ser feitas. Obrigado pelo nosso bate-papo. Até a nossa próxima semana com mais um Câmara Livre. Hoje nós conversamos com a Adriele Rodrigues Pereira.